Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. A verdadeira identidade de Jesus. Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus andava pelo templo, sob o pórtico de Salomão. Os judeus então o rodearam e lhe disseram: Até quando nos manterá em suspenso? Se és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus lhes respondeu: Já vou-lo disse, mas não acreditais. As obras que faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai, que me deu tudo, é maior que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Comentários dos Pais da Igreja. Alcuíno. Ouvimos a respeito da paciência de Deus e da salvação anunciada em meio aos opróbrios. Eles, porém, preferiram obstinadamente tentá-lo a obedecer-lhe. Prossegue. Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Santo Agostinho. A Eikaínia era a festa da dedicação do grego. Em grego, com efeito, kainós significa novo. Sempre que algo novo era dedicado, falava-se em Eikaínia. São João Crisóstomo. Esta palavra significa o dia da dedicação do templo, ou a volta dos judeus do cativeiro na Babilônia. Teofilacto Diócrida. Os judeus celebravam essa festa com todo o esplendor, como que restaurando a beleza própria da cidade após tão longo cativeiro. Alcuíno. Ou, essa dedicação era feita em memória da dedicação feita por Judas Macabeu. Com efeito, a primeira dedicação foi feita por Salomão durante o outono, a segunda por Zorobabel, e pelo sacerdote Jesus durante a primavera, e esta no inverno, pois o evangelista acrescentou: era inverno. São Beda. Com efeito, sob Judas Macabeu foi instituído que essa dedicação seria renovada solenemente todos os anos. Teofilacto Diócrida. O evangelista diz que era inverno para mostrar que era próximo o tempo da paixão, pois na primavera seguinte o Senhor padeceu. Por essa razão, achava-se em Jerusalém. São Gregório. Ou diz que era inverno para indicar a frieza maliciosa que havia nos corações dos judeus. São João Crisóstomo. Cristo assistia a essa solenidade com muito zelo. Além disso, ia a miúde à Judéia, porque a sua paixão estava próxima. Por isso segue, Jesus andava pelo templo, sob o pórtico de Salomão. Alcuíno. Chama-se Pórtico de Salomão o lugar onde aquele rei costumava orar. Por isso recebeu o seu nome. Os pórticos normalmente recebem o seu nome do templo. Se o Filho de Deus quis passear em um templo em que se ofereciam as carnes de animais, quanto mais não se alegrará ao visitar a nossa casa de oração, onde a sua carne e o seu sangue são consagrados. Teofilacto Diócrida. Empenha-te tu também, enquanto dura o inverno, isto é, a vida presente, açoitada pelas tempestades da iniquidade, a celebrar a dedicação do teu templo, renovando-te sempre a ti mesmo e dispondo o teu coração a subir a Deus.
Então Jesus estará próximo de ti, no pórtico de Salomão, e te trará paz sob o seu próprio manto. Na vida futura, ninguém mais poderá celebrar as solenidades da renovação. Santo Agostinho. Como os judeus haviam esfriado e ardiam em desejo de causar dano, não se aproximavam para honrá-lo, mas para persegui-lo. Os judeus então o rodearam e lhe disseram: até quando nos manterás em suspenso? Se és o Cristo, dize-nos abertamente. Não desejavam conhecer a verdade, mas preparavam o terreno para caluniá-lo. São João Crisóstomo. Não podendo encontrar nenhuma falta em suas obras, buscavam apanhá-lo por suas palavras. Vede a sua perversidade. Quando ele os instruiu com palavras, dizem-lhe: que milagre nos mostres. Quando ele se manifesta com obras, dizem-lhe: se és Cristo, diz-no claramente, estando sempre em contínua contradição. As palavras que lhe dirigiam estavam cheias de ódio, dize-nos abertamente. E, no entanto, ele dizia tudo em público, achando-se sempre presente nas solenidades e jamais falava nada em segredo. Com essas palavras, tentam adulá-lo, dizendo depois: até quando nos manterás em suspenso? Alcuino. Acusavam aquele que viera salvar as suas almas de manter seus espíritos em um estado de incerteza e suspensão. Santo Agostinho. Procuravam ouvir do Senhor estas palavras: eu sou o Cristo. Talvez soubessem algo a respeito do Cristo enquanto homem, mas não compreendiam a sua divindade anunciada pelos profetas. Por isso, se ele dissesse: eu sou o Cristo da descendência de Davi, poderiam caluniá-lo, acusando-o de arrogar para si o poder régio. Alcuino. Pensavam em entregá-lo assim ao governador para que o punisse, como usurpador da autoridade imperial. Por isso, o Senhor temperou de tal modo a sua resposta que calou os seus caluniadores e ensinou aos fiéis que ele é o Cristo e revela os mistérios da sua divindade aos que o interrogam sobre a sua humanidade. Por isso segue. Jesus lhes respondeu: já vou-lo disse, mas não acreditais. As obras que faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. São João Crisóstomo. Como os judeus fingiam estar dispostos a se deixar persuadir por palavras, o Senhor arguiu-os por sua malícia, como dizendo: se não credes nas obras, como crereis nas palavras? E mostra a razão porque não creem, acrescentando: mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Santo Agostinho. Disse-lhes isso porque vi que eram predestinados à morte eterna, não para a vida eterna, adquirida com o preço de seu sangue. É próprio das ovelhas, com efeito, crer no pastor e segui-lo. Teofilacto, Diócrida. Depois, porém, de dizer: não sois das minhas ovelhas, exorta-os para que se tornem suas ovelhas, dizendo: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Alcuino. Isto é, obedecem aos meus preceitos em espírito. Eu as conheço, isto é, elejo-as, e elas me seguem, percorrendo aqui o caminho da mansidão e da humildade, e depois entrando na alegria da vida eterna. Por isso segue: eu lhes dou vida eterna. Santo Agostinho. Estas são as pastagens de que falou antes, e encontrará pastagens. A vida eterna é chamada boa pastagem, onde a erva nunca seca, sempre verdejante. Vós, porém, buscais caluniar-me por causa disso, porque vossos pensamentos estão todos na vida presente. Prossegue. E elas jamais perecerão, como dizendo-lhes: vós perecereis eternamente, porque não sois das minhas ovelhas. Teofilacto, Diócrida. Como então Judas pereceu? Pereceu porque não perseverou até o fim. Cristo diz isso acerca dos que perseveram. Toda ovelha que se separa do rebanho, deixando de seguir o pastor, expõe-se imediatamente ao perigo. Santo Agostinho. Acrescenta a razão porque não perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Fala das ovelhas, das quais é dito: o Senhor conhece os que são seus. Nem o lobo arrebata, nem o ladrão rouba, nem o salteador mata.
Aquele que os conhece e se entregou por eles está seguro de que não perderá nenhum. Santo Hilário de Poitiers. Estas palavras exprimem a consciência do seu poder, para que se compreenda que, embora tendo a natureza de Deus, nasce de Deus, acrescenta: meu Pai, que me deu tudo, é maior que todos. Não oculta ter nascido do Pai. O que recebeu do Pai, com efeito, recebeu nascendo, não depois. Santo Agostinho. O Filho nascido do Pai, desde a eternidade, Deus de Deus, não se tornou igual ao Pai, crescendo e se desenvolvendo, mas nascendo, como dizendo, isto é, pois o que me deu meu Pai, que é maior que todas as coisas, que eu seja o seu Verbo, o seu Filho unigênito, o esplendor da sua luz. Por isso, ninguém arrebata as ovelhas da minha mão, pois tampouco as arrebata da mão de meu Pai. Por isso segue, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Se entendemos que a mão é o poder, um e mesmo é o poder do Pai e do Filho, porque uma e mesma é a divindade. Se, porém, entendemos que a mão é o Filho, a mão do Pai é o próprio Filho. Isso não é dito como se Deus Pai possuísse corpo e membros, mas porque por ele foram feitas todas as coisas. Com efeito, os homens costumam chamar mãos os homens pelas quais faz o que querem. Por vezes, a própria obra do homem é chamada mão, porque foi feita pela mão. Assim, por exemplo, diz-se que um reconhece a sua própria mão quando reconhece o que foi escrito por cada si. Nesta passagem, devemos entender por mão o poder do Pai e do Filho, para que não aconteça de, por entendermos que a mão do Pai é o Filho, o pensamento carnal comece a postular um filho do Filho. Santo Hilário de Poitiers. A mão do Filho é chamada mão do Pai, para que compreendas, por meio de uma imagem sensível, o poder comum da mesma natureza, porque a natureza e o poder do Pai também estão no Filho. São João Crisóstomo. Depois, para que não penses que ele é fraco e que é somente pelo poder do Pai que as ovelhas estão seguras, acrescenta: eu e o Pai somos um. Santo Agostinho. Ouve estas duas palavras, um e somos, e estarás a salvo de Sila e Caríbides. A palavra um, salva-te de Ário. A palavra somos, salva-te de Sabélio. Um, logo, não diversos. Somos, logo, Pai e Filho. Somos um, como dizendo, o que ele é, também eu sou, segundo a essência, não segundo a relação. Santo Hilário de Poitiers. Como os hereges não podem negar essas coisas, buscam corrompê-las com as mentiras de sua impiedade. Tentam, com efeito, reduzir essa unidade a uma unanimidade, de modo que haja entre o Pai e o Filho somente uma unidade de vontade, não de natureza. Isto é, o Pai e o Filho seriam um, não porque são, mas porque querem o mesmo. Entretanto, o Pai e o Filho são um pela geração da natureza, pois, quando Deus gera a partir de si, não há nenhuma degeneração. São um enquanto aqueles que não podem ser arrebatados da mão do Filho não podem, igualmente, ser arrebatados da mão do Pai, porque o Pai age nele e com ele, pois ele está no Pai e o Pai está nele. Não se trata de criação, mas de geração. Não é uma unidade de vontade, mas de poder. Não fala aqui de unanimidade, mas da natureza. Não negamos, portanto, que haja unanimidade entre o Pai e o Filho. Os hereges, com efeito, costumam mentir, dizendo que afirmamos haver discórdia entre o Pai e o Filho, porque negamos que essa unidade seja a da mera concórdia. O Pai e o Filho são um em natureza, honra e virtude, e a mesma natureza não pode querer coisas diversas. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós, e até amanhã.